Então eu quero convidar para que a gente leia capítulo 3, versículos de 1 a 8. E nós temos tentado ser bastante práticos aqui no texto, sem muitas conjecturas, utilizando aqui de outros métodos de entendimento, mas tirando aqui lições do próprio texto para nossa edificação. Então, no capítulo 3 de Gênesis, os primeiros oito versículos, nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da tentação e da queda, como isso ocorreu e como nós temos falado, temos lido Gênesis como história. Então, Moisés recebe de Deus a revelação daquilo que aconteceu na história. Então, o texto da palavra de Deus nos diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite, Pai, como igreja reunida, e pedimos de fato que o Senhor agora abra o nosso coração e nossa mente para entendermos a palavra do Senhor. Que teu Espírito Santo, que inspirou Moisés neste texto, agora possa iluminar o nosso coração e entendimento, para que entendamos a palavra do Senhor e sejamos por ela transformados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vocês já pararam para pensar se Gênesis capítulo 3 não estivesse na Bíblia? Se de repente retirasse, desaparecesse o texto contido aqui em Gênesis capítulo 3. Então a Bíblia, como nós a conhecemos, não existiria. E o resto da Bíblia, então, depende deste texto. Sem ela, então, nós não poderíamos compreender assuntos de extrema importância. Sem ela, nós não leríamos o que Paulo escreveu sobre a justificação. Por que, então, Paulo teria que escrever sobre a justificação se a queda não tivesse acontecido? Ou se aqui nós estivéssemos tratando de um mito, apenas de uma fábula, de uma história sem ser verdade, de algum conto, então, para alguma aplicação, mas, de fato, algo que não é real, algo que não é histórico. Se isto, então, fosse tirado da Bíblia, ou se pelo menos nós entendêssemos esse texto apenas como um mito, como eu disse, então não teria sentido Paulo escrever Romanos capítulo 5, falando acerca da justificação do homem, ou mesmo quando nós ouvimos Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios 15, acerca da ressurreição. Tudo isso não teria sentido se este texto que estamos aqui diante de nós, que está diante de nós,
não fosse verdade, ou se ele fosse um mito, chamado então por alguns de mito da criação, chamado então por alguns de fábula, de que Adão e Eva não eram personagens reais, apenas uma projeção de alguma orientação moral, de algo então que pudesse ser dado ao homem, para que ele pudesse ver que Deus, então, quer o bem da humanidade, e a humanidade, então, pode alcançar esse bem por si mesmo. Mas, de fato, o registro de Gênesis capítulo 3 não é um mito, ele é real. Ele não é uma fábula, mas é um fato. Jesus Cristo, se este texto, de fato, não fosse real, teria sofrido inutilmente naquela cruz. Bom, como nós temos dito aqui, partimos do princípio que Moisés, então, a partir do capítulo 1 de Gênesis, quando começa a receber as revelações de Deus, naquele deserto seco, quando faziam a travessia entre o Egito e a terra prometida, em dado momento ali, então, o Senhor revela a Moisés o que aconteceu no início. E como o Senhor deu a Moisés esse privilégio de escrever aquilo que ele estava revelando, e o Senhor revela a ele como foi no início, como se deu a criação, e agora, finalmente, como se deu a queda do homem. Bom, este texto, então, revela para nós alguns fatos importantes que precisamos analisar. Primeiro, ele vai falar acerca do inimigo do homem. Se você ler aqui o capítulo 3, o primeiro versículo, você vai encontrar uma aparição de Satanás. E quando nós lemos a Bíblia, apenas em 4 momentos da revelação bíblica, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a Bíblia se referir a uma aparição pessoal de Satanás. E aqui esse texto é uma delas, ou a primeira delas. E em outros 3 momentos, então, a Bíblia se refere a uma aparição pessoal. Aqui é uma delas, em Jó nós vemos outra, e assim por diante. Mas o texto diz: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui é uma referência direta a Satanás, visto que, 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer que esta serpente, ali de Gênesis, capítulo 1, é uma referência, de fato, a Satanás, o inimigo da nossa alma. Sabemos que ele é real, e é isto que o texto quer nos dizer. Também precisamos entender que, dentro de alguns conceitos da teologia, e nem podemos chamar de teologia moderna, porque ela não é moderna, ela já vem de tempos idos, quando dentro de movimentos teológicos ao longo da história, alguns deles então vão dizer, olha, Satanás não é real. Satanás é um mito da teologia. Inclusive, este mito da teologia aparece em várias culturas. Bom, a Bíblia não o trata assim. A Bíblia, de fato, apesar de não falar de forma total sobre Satanás, ela nos deixa bem claro que Satanás, de fato, foi um dos anjos criados por Deus, ele é real. Há uma queda referente também na Bíblia acerca de Satanás, quando ele também se desvia daquilo que Deus havia criado como propósito original para ele. E aqui, então, ele é tratado como a serpente. Também lá em Apocalipse 12, ele é visto como dragão. E tanto que em Apocalipse 20, serpente e dragão que aparecem ali também se referem a esta figura real, a este ser real, que é Satanás. E aqui o texto nos diz, então, deixa claro que ele também é alguém que aparece aqui, a mulher, e atenta neste momento da história. Também a Bíblia nos fala acerca dele como leão, 1 Pedro capítulo 5,
e além de que a Bíblia o trata como Abaddon e Apolion. Estou dando aqui alguns nomes que a Bíblia traz para Satanás. Abaddon e Apolion são o mesmo significado, tanto em grego quanto em hebraico, que significa o destruidor. Também o seu nome mais comum ou famoso é Satanás, que significa adversário, e Diabo, que é o caluniador. São esses nomes, então, que a Bíblia se refere ao mesmo ser que está aqui no capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Então, Jesus, quando fala sobre este ser, o chama de homicida. E, além de que, o chamou também de pai da mentira, lá em João, capítulo 8. E, além de chamá-lo de maligno e príncipe deste mundo. Não só a Bíblia fala acerca do seu nome, mas agora fala também da sua capacidade de ser enganador, destruidor, maligno, adversário do povo de Deus, acusador dos eleitos diante do Senhor. Bom, Paulo, quando fala sobre ele, o chama então de Deus deste século. E quando esta referência precisa ser bem entendida, ele não está dizendo que a Satanás pertence a este mundo, mas ele está dizendo que as coisas pecaminosas deste mundo têm também como Deus a Satanás. E João, então, quando se refere a ele, o chama também de maligno. E além de que Paulo fala, olha, ele governa este mundo sem Deus, quando ele fala sobre isso lá em Efésios capítulo 2. Bom, meus irmãos, tudo isso nos leva a esse primeiro entendimento, quando nós vemos aqui a aparição de Satanás em Gênesis capítulo 3, para que nós possamos entender, de um lado, quando a Bíblia nos deixa claro acerca deste ser, que conseguiu então enganar Eva no estado de perfeição. Adão e Eva, então, foram iludidos, enganados, seduzidos por Satanás em estado de perfeição. Isso nos leva a entender, então, primeiro, que Satanás é um ser real. Satanás continua agindo. Satanás continua com os mesmos desígnios de enganar e perverter, como nós vamos ver aqui nesse texto. Segundo, nós precisamos entender que Satanás, como príncipe deste mundo, Satanás como líder das forças demoníacas do mal, como Paulo vai descrevê-lo lá em Efésios capítulo 6, não é um frouxo. Muitas vezes a igreja acha que pode brincar com forças malignas, ou seja, com as tentações. E o que nós entendemos aqui, por um lado, se trata de um ser extremamente sedutor. Por outro lado, também a igreja deve entender que Satanás também não terá a vitória final. De um lado, sim, nós devemos temer as suas astúcias, mas de outro lado, nós precisamos entender que o vitorioso final é o Senhor Jesus. Bom, o texto nos revela acerca do nosso inimigo, mas o texto também nos revela, isso é interessante, sobre as estratégias do nosso inimigo. Veja que as estratégias que Satanás usa com Eva são as mesmas estratégias que ele usa até hoje. A força do engano que Satanás traz aqui é o que ele tem utilizado ao longo de toda a história. Tanto é que nós vamos ver João no capítulo 2, lá em 1 João, capítulo 2, ele falando exatamente das estratégias que Satanás usa com Adão e Eva, e dizendo para nós, crentes, estarmos atentos, porque ele continua usando com sucesso as mesmas estratégias. Então é importante olharmos para ela
e para essas estratégias, elas estão contidas aqui na segunda parte do versículo 1 até o versículo 5. Aqui, então, está toda a forma de ação de Satanás. E veja que, se pudéssemos colocar aqui uma palavra-chave aqui, nesses 5 primeiros versículos, a palavra é tentação. Tentação. E a palavra tentação não é uma palavra estranha para nenhum de nós. Em dado momento, ou em muitos deles, você e eu somos submetidos à tentação. E como poderíamos definir esta palavra? Se nós pudéssemos fazer uma rápida definição da palavra tentação, nós poderíamos dizer que tentação é a oportunidade de fazer uma coisa boa do jeito errado. Foi exatamente isso, esta a proposta de Satanás a Eva, e tem sido esta a proposta de Satanás para nós. É a oportunidade de fazer algo bom, uma coisa boa, do jeito errado. Veja que podemos dar aqui 2 exemplos muito simples. Primeiro, é bom tirar boa nota, uma nota alta na prova. Quem está estudando aqui sabe disso, né? Chegar em casa ostentando um 10 no boletim ou na prova. É muito bom. É muito bom. Mas é errado colar para fazer isso. Então veja, ali consiste a tentação. Algo bom, tirar uma nota alta, mas a tentação é colar para isto. É muito bom pagar as contas em dia. Chegar no final do mês, todas as contas estão pagas. Isso é bom. Mas a tentação consiste em defraudar alguém, ou roubar, ou pegar de forma ilícita um dinheiro para pagar estas contas. Então, o que eu estou querendo dizer? Que Satanás, ele não age a partir do mal, ele age a partir das coisas boas, e tenta você e eu para realizar essas coisas boas de forma errada. Ele faz isso em relação ao dinheiro, ele faz isso em relação ao sexo, ele faz isso em relação aos empregos, ele faz isso em relação a todas as áreas da vida. Algo que Deus criou bom, mas para que se alcance isso, eu tenho que lançar mão da coisa errada. Então veja aqui, rapidamente, vamos ver aqui os estágios da tentação que Satanás usa com Eva, né? Primeiro, Satanás usa um disfarce. Veja que ele não aparece como ele de fato é. Tanto é que esse disfarce de Satanás depois foi usado em toda a Bíblia para se referir a ele. Ele usa a serpente. É um animal. É um animal. E veja que quando Deus cria os animais, isto está lá em Gênesis capítulo 1, ele olha toda a sua criação, e certamente a serpente estava ali, este animal, e ele diz, eis que tudo era bom. Era bom. Tudo era bom. Inclusive ela. Mas Satanás usa esta serpente, uma das criaturas de Deus, que ele tinha declarado ser boa, com um propósito maligno. Veja que ele aqui, então, usa um disfarce. Paulo, melhor dizendo, orienta e nos instrui acerca disso. Se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai falar da capacidade de Satanás, principalmente no versículo 14. Ele diz assim, olha, Satanás, ele se disfarça até num anjo de luz. Pois dá uma olhada lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele é o mestre do disfarce. De vez em quando a gente vê alguma reportagem, alguma coisa assim,
dizendo de pessoas, então, que estiveram lá no quase morte. Então, elas chegaram quase morrer, e algumas contam experiências de que viram uma luz. Então, elas viram um local diferente, uma luz, e imaginaram, então, que aquela luz seria o céu. E algumas que tiveram experiência de quase morte, não tiveram uma vida com Deus, mas viram a luz no céu. Então veja que Satanás é capaz, então, de projetar, de disfarçar, trazer coisas falsas, porque ele é o mestre do disfarce. E esse texto deixa isso claro. Satanás usando uma das criaturas que Deus declarou boa para se apresentar a esta mulher. E Eva parece não se perturbar aqui com a presença da serpente, do fato desta serpente falar. Não há nenhum indício no texto de que qualquer dos animais falasse, né? Mas ela não viu nada ameaçador nesse encontro. Talvez ela não tivesse sido apresentada a essa espécie, não sabemos, o texto não deixa claro acerca disso, mas não há espanto de Eva, talvez ela nem soubesse se essa criatura falasse ou não, né? E ela então dá ouvidos à serpente. Veja que Satanás, ele trabalha como imitador até nos dias de hoje. E eu quero, durante este breve sermão aqui, já fazendo algumas aplicações para nós. Veja que Satanás, primeiro, ele produz uma falsa justiça. E nós temos visto isso nos dias atuais. Falsa justiça, falso senso de paz, falsa idoneidade e assim por diante. Daquela, então, que procede da palavra de Deus. Parece que a justiça oferecida por Deus, a paz oferecida pela palavra de Deus e tudo mais, não serve, mas Satanás, então, oferece algo substituto, o que este mundo tem visto como verdade absoluta. Satanás também, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, que ele oferece falsos mestres. Ele oferece falsos mestres, pregando, então, falsos evangelhos. E nós temos visto também, nos dias de hoje, também Satanás oferece falsos irmãos e irmãs que se reúnem, então, em falsas igrejas e que se opõem ao evangelho verdadeiro, o qual Deus chama de sinagogas de Satanás, como ele se refere lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Então, uma das estratégias que Satanás usa com Eva, e a estratégia que Satanás usa até os dias atuais, e sempre usará, é o disfarce. É apresentar-se, se preciso for, como um anjo de luz, como um pregador das multidões, com um evangelho viável, palpável, palatável, adocicado, ao gosto do freguês, gerando falsos irmãos, falsas igrejas e falso evangelho. Mas também, veja que a estratégia de Satanás é questionar a palavra de Deus. O capítulo 3, versículo 1, na segunda parte, Satanás se dirige à mulher e na parte final do versículo ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que Satanás começa aqui a questionar a palavra de Deus. Eu quero que você, se possível, abra comigo, sem deixar de colocar aqui um dedinho lá em Gênesis 3, mas abra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11 de 2 Coríntios, nós vamos ler aqui o versículo 3. Veja o que Paulo fala desse momento. O comentário feito pelo apóstolo Paulo acerca deste versículo. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 3, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nos chama a atenção aqui, quando Paulo interpreta o capítulo 3 de Gênesis, acerca da proposta da serpente, ele vai dizer que é uma proposta feita à mente de Eva, ao intelecto dela, ao raciocínio dela. E ele vai dizer, olha, a estratégia de Satanás é a mesma. Ele vai apelar também à sua mente. Ele vai dizer, olha, a sua mente pode ser corrompida. E como nós podemos ter a nossa mente corrompida? Através do questionamento daquilo que Deus fala. Essa foi a estratégia de Satanás. Esta continua sendo a estratégia de Satanás. Então, ele deixa claro aqui qual é o alvo que ele tem. O alvo é o intelecto, o raciocínio, a mente de Eva. Questionar. Questionar. E a sua arma, a falsidade. Bom, ao questionar a ordem de Deus, Satanás, então, levanta dúvidas na mente de Eva. Será que, de fato, o que Deus falou é verdadeiro? A verdade na palavra de Deus, será que, de fato, Deus é o que Ele diz ser? Bom? Será que Ele é bom? Será que Ele está escondendo algo bom de nós? Será que quando Ele faz uma restrição acerca do que nós poderíamos fazer, Deus não está nos privando de algo que poderíamos ter para sermos mais felizes, para termos algo a mais? Então Satanás lança esta semente de dúvida no coração de Eva, e ela morde a isca. E ela morde a isca. Meus irmãos, se Eva tivesse procurado se aprofundar na ordem do Senhor, no capítulo 2 de Gênesis, quando o Senhor, para o próprio bem deles, fez uma restrição, para o próprio bem do casal, naquele jardim, fez uma restrição, que não comesse de uma árvore, a qual ele proibiu. Capítulo 2, versículo 15 em diante, o Senhor diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem. Preste atenção na ordem dada. De toda árvore do jardim comerás livremente. Foi essa parte que Satanás pega. É isso que ele cita na mente de Eva. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Peraí, ele não falou isso. Como que agora ele faz restrição? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A resposta de Eva mostrou que ela começa então a seguir o raciocínio de Satanás. E começa também a alterar a palavra de Deus. Olha só. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 11, Satanás vai na mente da mulher e deturpa o pensamento. Cuidado, ele vai alertar a nós como cristãos. Ele fará o mesmo com você. E ela então começa a seguir este caminho de não negar a palavra de Deus, mas começar a alterar aquilo que Deus diz. Percebam então o movimento. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 2, temos a resposta da mulher. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ok, se ela parasse aqui. Mas ela continua. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja que há algumas alterações sutis, e eu quero destacar aqui. Então, você vai ver que Eva deixa alguma palavra de fora, ela deixa a palavra livremente. Então, ela não usa essa palavra. O Senhor usou essa palavra, pode comer livremente. Capítulo 2, versículo 16. Ela não usa essa palavra. Ela vai dizer, olha, podemos comer, simplesmente. Podemos comer.
ela acrescenta. Então, ela tira uma palavra e acrescenta outra. Nem tocareis nele. E não mencionou. Né? Ela tira essa palavra e nem mencionou que Deus que havia dado essa ordem. Veja que nós temos algumas alterações aqui. Nós temos algumas coisas acrescentadas e outras retiradas. E ela também, meus irmãos, coloca aqui a questão de uma possibilidade em vez de um fato. Quando ela coloca, para que não morrais, isso é uma possibilidade. Deus não falou isso. Deus falou, certamente morrerá. É um fato. Então, nós começamos a ver aqui algumas coisas interessantes sendo construídas, colocadas, mas também nós vemos que a mulher, quando ela começa a conversar com a serpente, ela se refere a Deus. É porque o texto aqui não aparece, mas quando nós vamos lá na língua que foi escrita, que é o hebraico, aparece aqui ela usando a palavra para Deus, Elohim. A palavra Elohim. A palavra Elohim é a palavra usada para o Deus Criador, mas não é esta palavra que aparece na relação entre Adão e Deus. A palavra que aparece, que ela deveria ter usado, é Iavé. Por que essa troca? Essa troca parece sem sentido, mas não é. Ela é especial no texto, porque Iavé é o Deus da aliança. Iavé é a palavra, então, que aparece entre essa aliança entre o homem e Deus. É o Deus Iavé que fez. Ela usa uma palavra mais genérica para Deus, mostrando aqui, então, que há um descontentamento ou há um descaso no coração de Eva, quando ela também, seguindo o exemplo da serpente, começa a questionar a palavra de Deus. Por que nós levantamos essas questões sutis? Porque todo questionamento da ordem do Senhor começa de forma sutil. E ela progride. Veja que é uma progressão, porque agora Satanás se sente livre não só para lançar uma dúvida na mente de Eva, mas no versículo 4, agora ele escancara. Opa, mordeu a isca. Agora ele escancara a sua intenção, ele não deixa mais oculta. Quando ele vai questionar agora e negar a palavra de Deus. Veja aí o versículo 4. Então a serpente disse à mulher. Primeiro ele joga aquela dúvida. Não é isso, não é isso que Deus disse, não comereis de toda a árvore. Ele joga e ela morde, agora ele escancara. É certo que não morrereis. Opa, espera aí. Deus disse que morreria. Deus disse que morreria. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás diz, você não vai morrer. Agora aqui não é apenas uma questão de questionamento, mas aqui é uma questão de negação da palavra de Deus. Veja que a estratégia é a mesma. Quando nós começamos, então, a fazer concessões daquilo que Deus diz, não faça, não vá, não ouça, não pense assim. Quando nós começamos a fazer concessão, finalmente, nós nos vemos negando aquilo que Deus nos falou. É o que acontece aqui. Escancarado diante de nós aquilo que acontece desde então até os nossos dias. Satanás agora se sente livre para dizer à mulher, não, o que Deus disse para você não é verdade. Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer o seu bem. Jesus então chama Satanás, em João capítulo 8, 44, de mentiroso. E Deus é chamado, então, em Deuteronômio, capítulo 32, de Deus da verdade.
Salmo 119, versículo 128. Eu quero ler esse versículo quando ele diz para nós assim: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos. Por isso tenho por em tudo reto os teus preceitos todos. Eu, certa vez, estava lendo um livro, e, na certa altura, o autor deste livro, que falava sobre a palavra de Deus, e ele contou uma história de um pastor. E esse pastor, então, costumava fazer todos os dias as suas meditações na Bíblia, e, passado muitos anos, muito velho já, e ele veio a falecer. E sua esposa, a viúva, então, mexendo nas suas coisas, encontrou uma Bíblia muito antiga, velha, e ela começou a folhear esta Bíblia. Em todas as páginas, ela encontrou a mesma frase escrita no rodapé da Bíblia: dá certo. E ela, curiosamente, então, folheou todas as páginas daquela velha Bíblia que aquele velho pastor usava nas suas devocionais, e a mesma palavra apareceu em cada página: dá certo. E ele nunca tinha falado nada com ela acerca dessa palavra, mas um dia ela achou um diário dele. Quando jovem, ele fez um compromisso com Deus de ler a sua palavra todos os dias, e cada vez, então, ele tirar o princípio daquilo que ele leu e aplicar em sua vida. E a origem daquilo que ele escreveu, então: dá certo, dá certo, dá certo. A palavra de Deus é a verdade. Porque Satanás ataca a verdade de Deus? Exatamente por isso. Porque ela é a verdade de Deus. O que Eva deveria ter feito? Ela deveria ter se lembrado da palavra de Deus, crido nela, deixado a serpente e procurado Adão, e juntos, então, resistido o mal. Quando nós nos demoramos no lugar da tentação, é aí que nós nos metemos em dificuldade. Quando o jovem demora demais, olhando aquilo que não deveria. Quando o adulto demora demais, parado num lugar que não deveria, sondando possibilidades que ele deveria ter abandonado, é ali então que a tentação toma lugar e nós nos metemos em encrenca. Quando sabemos, principalmente, que aquilo que estamos pensando, projetando, fazendo, é contrário à palavra e à vontade de Deus. Bom, a palavra do Senhor, Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, acerca disso, acerca de mudar a palavra de Deus, de que Satanás começa mudando algum ponto, acrescentando ou tirando, e isso desde sempre. Paulo, lá em Romanos 1, versículo 25, ele diz o seguinte: pois eles, se referindo a este mundo sem Deus, homens sem Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, se você tiver curiosidade de ler Romanos, a partir do capítulo 1, começa lá no versículo 18, e você vai ver, então, essa mesma estratégia, essa mesma crescente aparecendo ali, quando Satanás, então, ele vai mudando, ele vai questionando alguns pontos, e finalmente ele lança a mudança. E aqui Paulo já está falando da mudança concretizada, quando eles mudam a verdade de Deus em mentira, dizendo o que Satanás disse à mulher lá no início, dizendo: isso é mentira. O que Deus disse para você é mentira, você não vai morrer, experimenta para ver. E quando ele lança, então, esse ataque frontal, Paulo está falando que a estratégia é a mesma. Os homens fazem isso e passam a adorar a criatura em lugar do Criador. E Jesus, se referindo a Satanás, quero citar de novo João 8,44, vai dizer que Satanás é mentiroso e pai
da mentira. Qual é a mentira que tem governado, então, a civilização desde a queda do homem? A mentira é a convicção de que todo homem e mulher, e essa é a proposta da serpente, pode ser seu próprio Deus e viver em função daquilo que ele acha que deve ser, e não do Criador. E o pior, ele acha que pode ser o que quiser, viver como quiser, e ele não terá consequências. Esta é a grande mentira de Satanás, que tem governado civilizações e civilizações até os nossos dias. Bom, ao rever essa sequência, meus irmãos, é possível compreender, então, que Satanás tem conduzido pessoas à desobediência. Questionamento da palavra de Deus, negação da palavra de Deus, e passa-se a acreditar, então, nas propostas e promessas de Satanás e se desobedece à palavra do Senhor. Quando a gente olha numa aplicação também, Jesus enfrenta o que Adão e Eva enfrentou aqui. Lá em Mateus 4, nós vemos a mesma tentação sendo dirigida a Jesus, e como Jesus lidou com Satanás. Naquilo que Eva aqui falhou, naquilo que o primeiro casal, então, fracassou, Jesus foi levado ao deserto e ali tentado, aos mesmos moldes, ou podemos dizer que de forma mais intensa, porque o texto bíblico nos diz que Jesus Cristo, então, foi privado do alimento por 40 dias, e ao final deles, estando com fome, ele foi tentado por Satanás. E percebam, então, que Jesus responde a Satanás em 3 ocasiões das tentações que Satanás lança sobre ele. Está escrito. E ele, então, nos deixa um exemplo poderoso na nossa luta contra a tentação. O que Deus diz sobre isto? Qual é a ordem do Senhor? Qual é a orientação de Deus? O que está escrito? E Jesus Cristo, então, vence Satanás, derrota Satanás, triunfa aonde Eva fracassou, usando aquilo que Eva deixou de usar. Está escrito. Ela sabia o que estava escrito, mas aquela mulher preferiu crer nas promessas de Satanás. Veja que, finalmente, então, nós vemos não só as estratégias, nós vemos não só o nosso inimigo, as estratégias do nosso inimigo, mas, finalmente, o texto nos mostra a tragédia que isso ocorreu no texto bíblico. Capítulo 3, versículos 6 e 7, a Bíblia nos diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja que nós estamos diante aqui de algumas questões importantes. Primeiro, essa mulher observa algo que até então não lhe chamava a atenção. Ela nunca precisou disto. Certamente, esta árvore que ela agora via como boa, agradável e árvore desejável para entendimento, nunca havia ali feito falta e nunca lhe havia chamado a atenção. E essa é a característica da tentação. Te levar a sentir falta, desejar, te chamar a atenção de algo que até então não você viveu sem. Não lhe chamava a atenção. Segundo, nós vemos aqui que parece que Satanás tinha razão. Parece que ele tinha razão quando ele declara no versículo 4, é certo que não morrereis.
E de fato, eles comeram, os olhos se abriram, eles se viram agora conhecedores do bem e do mal, como diz o versículo 5, e nada aconteceu, eles não morreram. Será que Deus de fato estava enganado? Será que esta placa de alerta colocada por Deus era apenas para assustar? Ele não estava falando sério? Afinal, a tragédia não aconteceu, não houve morte. Bom, a Bíblia explica isso muito bem para nós, que no jardim, então, se aconteceu a possibilidade de 3 mortes, a primeira morte que nós vemos aqui é a morte espiritual. Ainda não a física. A física ocorreria um pouco depois, quando do primeiro homicídio, quando finalmente da morte de Adão e Eva e de todos os homens e mulheres que vieram após eles, e até nos nossos dias ela reina. A morte é uma realidade, mas nesse primeiro momento, parece que não. Mas algo aconteceu aqui. A desobediência deste primeiro casal, sim, aconteceu uma morte, um rompimento. Agora, esta comunhão com Deus não era mais possível, e eles começam agora a enxergar o mal, que não lhe traz, então, nenhum benefício, pelo contrário, rompe algo que Deus, então, havia dito que era bom, a comunhão com Ele. E a morte espiritual, então, acontece neste momento. Pouco mais tarde, a morte física passa a acontecer também. E, finalmente, quando o homem tem a sua vida espiritual morta em relação a Deus e morre fisicamente, a Bíblia declara, então, que finalmente lhe alcança a terceira morte descrita na Bíblia, e para essa não tem mais jeito, que é a morte eterna. Ou seja, quando ele passará a sua eternidade longe de Deus. E isto é possibilitado aqui pela queda. Então a queda foi a tragédia que este casal então encontra pela sua desobediência a Deus. Deus considera, quando Paulo declara lá em 1 Coríntios capítulo 15, só para a gente dar uma olhada aqui, 1 Coríntios 15, versículo 22, quando ele diz assim, porque assim como em Adão todos morrem. Essa é a declaração de Paulo, né? Quando ele olha para Gênesis e vai falar sobre a justificação. Em 1 Coríntios 15 ele faz essa declaração. Adão, então, era considerado por Deus, este primeiro Adão, como o cabeça da raça humana, a velha criação. Adão é visto por Deus como representante da raça humana. E ele falha. E é isso que Paulo está dizendo assim, porque assim como em Adão, todos, você e eu, toda a raça humana, morre. Somos desligados de Deus, porque Adão, o nosso representante, aquele que nós estávamos em Adão ali, e quando ele cai, por que Adão e não Eva? Porque Adão era o responsável. E quando ele cai, todos nós caímos com ele. E Paulo continua agora, capítulo 15, versículo 22 ainda, né? Quando a primeira parte ele fala, olha, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como Deus, então, considera Adão o pai, o cabeça da raça humana, o Senhor também considera Cristo o cabeça da igreja, o cabeça dos eleitos. Quando Cristo, então, triunfa, quando Cristo, então, vence aquilo que Adão foi derrotado, ele está representando também a igreja. Todos aqueles que são salvos em Cristo estão agora em Jesus. Quando Cristo vence a morte e o mal, ele vence em nome daqueles que Deus chamou e chamará. Assim como Adão representa
a raça humana em termos da queda. Jesus Cristo, Paulo nos ensina aqui, que ele representa então a sua vitória, representa toda a igreja, todos os eleitos. Glória ao Senhor por isso. Cristo obedece, e pelo meio do ato de obediência de Cristo ao morrer na cruz, você e eu encontramos justiça e vida. Quando Adão peca, a raça humana sofre as consequências do pecado e da morte, sendo restaurados em Cristo Jesus. Meus irmãos, sem dúvida, desde então, morte e pecado têm reinado. Mas também graça e justiça, quando o Evangelho é pregado. Nós vimos aqui, no momento missionário, alguns países, então, lembrando aí da Nova Zelândia, né? O reverendo Marcos tem ido para a Nova Zelândia, e a história da Nova Zelândia é a história de avivamento, de igreja forte, outrora. Uma igreja pungente, que pregava o Evangelho, uma igreja que orava, evangelizava, uma igreja que edificava vidas, e de repente essa igreja, então, começa, nas pequenas coisas, perverter o Evangelho. Perverter o Evangelho. Nas pequenas coisas. Até que finalmente, em determinado momento, eu estava nessa reunião do Supremo Concílio, em 2018, quando esses representantes missionários neozelandeses, depois que a Igreja Presbiteriana declarou oficialmente o rompimento do vínculo de irmandade entre a Igreja brasileira e neozelandesa, pelo fato de eles terem tomado a decisão recente, entre outras. Primeiro, a questão da relativização, da inspiração das Escrituras Sagradas, e depois da ordenação ao pastorado de homossexuais, que a Igreja tomou essa decisão também, a Igreja brasileira finalmente entendeu que não dava mais para manter relações de irmandade com a igreja neozelandesa, porque ela havia se desviado. Mas um pequeno grupo sobrou. E esses missionários, então, neozelandeses, que trabalharam no Brasil muitos anos, já muito idosos, todos eles muito idosos, uma geração passando na Nova Zelândia. Geração de idosos. A igreja, então, que permaneceu fiel, é uma igreja de idosos na Nova Zelândia, pequena e a última geração. E eles clamaram, como a nossa irmã já falou aqui, manda missionários. Uma igreja que exportava missionários. Inclusive o Brasil teve missionário neozelandês. Agora está clamando por missionários. Por quê? Concessões. Concessões na palavra de Deus. Isso pode acontecer na sua vida. Na minha vida. Quando você começa a fazer concessões. Todo mundo faz. Os tempos são outros. Bom, veja, essa é uma questão de época. Começamos a relativizar a palavra de Deus e, finalmente, nós a estaremos negando pelas nossas atitudes e, finalmente, pelas nossas palavras. Adão e Eva foram encontrados assim, então, de adoradores do Senhor, finalmente, para aqueles que estavam negando a palavra de Deus. Satanás, então, promete a eles um conhecimento. Vocês serão como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. E, de fato, a sua promessa se cumpre. Eles passaram a conhecer o bem e o mal, mas isso foi uma tragédia em suas vidas. Há uma filosofia presente, até mesmo a gente já ouvi no meio de igrejas, quando as pessoas dizem assim, não, mas é bom que ela conheça o mundo lá para dar valor às coisas de Deus, enquanto é jovem, experimentar as coisas lá do mundo. Isso é a proposta lá do Éden.
É a proposta da serpente. Nós não precisamos conhecer o mal para saber que ele é uma tragédia. Não precisamos experimentar o pecado para saber que ele é mortal. Basta o que Deus nos diz. Basta a palavra de Deus dizendo, olha, não vá, não ultrapasse, não pise aqui. Senhor, basta a tua palavra, que o Senhor é o Senhor da verdade. Satanás é o pai da mentira. Então, muitas vezes essas coisas motivam as pessoas, e quando o povo de Deus começa a pensar como o mundo, começa então a viver como o mundo vive. É assim que funciona. Esse conhecimento que Satanás então propõe não era necessário para a felicidade deles. E teria sido muito melhor se eles não tivessem obedecido, mas crescido no conhecimento de Deus. Deus propõe um conhecimento verdadeiro. Quando Jesus fala sobre isso lá em João 7, acerca desse conhecimento, e nós devemos nos colocar diante dele. Mas, finalmente, aqui o texto fala da vergonha. Ao perceber a sua vergonha, isso está registrado no capítulo 3, versículo 7, quando na segunda parte diz assim, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mas percebam agora o que acontece no versículo 8, esta vergonha que o texto fala aqui, ela é acompanhada pelo medo. E vergonha e medo, culpa e medo, normalmente andam juntos. E aqui o versículo 8 diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu me lembro de um salmo da palavra de Deus, Salmo 19, quando a Bíblia diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus coloca cada árvore no jardim, cada planta, cada animal, para que tudo isso então pudesse proclamar a sua glória. E aquilo então que seria a voz da glória de Deus, as árvores no jardim, são usadas agora por este casal, não para engrandecer ao Senhor, mas para se esconder. Eles se escondem entre as árvores do jardim. Eles lançam mão das folhas destas árvores e tentam fazer, então, cintas para si, roupas para si. Por causa do quê? Porque agora eles não veem mais nisto, por causa da vergonha e da culpa, algo que glorifique a Deus, mas algo que possa escondê-los de Deus. Veja como algo mudou no coração desses nossos primeiros pais ali, quando eles começam a se esconder do Senhor. Davi, então, tendo essa experiência de pecado e culpa, ele escreve o Salmo 139 e vai dizer, Senhor, para onde me esconderei? Se subo aos céus, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins do mar, tu estás lá. Se eu desço aos abismos, o Senhor está lá. Então, meus irmãos, a culpa e a vergonha faz com que a gente tente se afastar de Deus. E isso pode ser visto na sua vida, na minha vida. A culpa e a vergonha faz com que você ore menos ou não ore, com que você não leia a palavra de Deus. A culpa e a vergonha faz com que você não queira a presença dos seus irmãos em Cristo, você se afaste. Mas finalmente a culpa e a vergonha causam algo pior ainda. Ele cauteriza a sua mente e o seu coração. A culpa e a vergonha não apenas faz com que você se sinta envergonhado de orar por causa da culpa, sem desejo de ler a palavra de Deus por causa da culpa e da vergonha, sem desejo de ver os irmãos em Cristo estar em comunhão, mas finalmente, quando você então se entrega à culpa e à vergonha, e não à confissão e ao arrependimento, vai te levar a uma mente cauterizada. Você já não terá mais culpa,
não sentirá mais culpa, melhor dizendo, e nem vergonha. E a palavra do Senhor, é interessante que Jeremias fala sobre isso, e ele vai nos dizer, eu marquei aqui o texto de Jeremias, ele vai nos dizer acerca da culpa e da vergonha, mas agora eu vou me sentir envergonhado porque eu... Não, está aqui. Está aqui. Jeremias 6. Jeremias 6, versículo 15. Veja só. Quando ele vai falar, então, que os nossos pecados, a gente começa com a culpa e a vergonha, mas depois o nosso caráter começa a ser extinto. Nós não temos mais culpa e vergonha. Ele vai dizer lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 15, serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Então, essa é a prática do pecado. A pessoa continua. No começo, ela sente alguma coisa, depois, acabou. No capítulo 3 de Jeremias, capítulo 3, versículo 3, ele ainda vai dizer, tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Então, Jeremias está falando sobre isso. Olha, você se acostuma tanto a fazer aquilo que não devia, que no final, acabou, foi extinto a vergonha. Você não sente mais a vergonha. E foi então, isso então a consequência do pecado. Finalmente, para concluir, nós podemos ver que o Senhor Jesus, um dia então, morreria sobre o madeiro, e para que pecadores assustados e envergonhados, como você e eu, pudéssemos ir até Ele e encontrar perdão, misericórdia e paz. Que o Senhor Deus nos abençoe.